E um caso absurdo na nossa região mostra que muitas vezes a justiça é mesmo cega. Em Boituva, um padrasto que agrediu e torturou uma menina de 2 anos de idade foi solto na audiência de custódia. A decisão ignorou até os laudos que comprovam as agressões e o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil. A mãe da menina, claro, está apavorada. As marcas das agressões ainda estão pelo corpo da criança de apenas 2 anos de idade. A mão com curativo protege a ferida da queimadura. Nos ombros, sinais de mordida, assim como na perna. Fotos tiradas no dia em que a criança foi torturada mostram melhor a extensão das agressões no corpo da menina. A mãe, ainda muito assustada com tudo o que aconteceu, tem medo de mostrar o rosto e ainda tenta entender o motivo de tamanha violência. O principal suspeito das agressões é o padrasto da criança. O homem de 22 anos teria agredido a menina durante a noite, enquanto a mãe estava fora, trabalhando. Quando a mulher chegou em casa, achou estranho que a filha ainda estava acordada. Foi então que notou agressões e chamou a polícia. O homem foi preso em flagrante por tortura e trazido para cá, a delegacia de Boituva. Ele passou a noite na cadeia, mas no dia seguinte passou por uma audiência de custódia e foi solto. A mãe da criança estava junto do companheiro há 4 meses e os dois moravam juntos há 30 dias. A mulher afirmou que ele nunca tinha sido agressivo com a criança. Pelo contrário, sempre carinhoso. O delegado responsável pelo caso chegou a pedir a prisão preventiva do suspeito, alegando que houve tortura. Mas a juíza não acolheu o argumento e entendeu que, por ser réu primário, o agressor pode responder o processo em liberdade. Emitiu apenas uma medida cautelar, proibindo o padrasto de se aproximar da vítima e sair à noite de casa. No depoimento à polícia, logo após ser preso, o suspeito negou as acusações. Disse que a criança tinha se queimado em uma panela que estava no fogo. Mas a menina passou por um exame de corpo de delito, que comprovaram as agressões. O laudo do abuso sexual foi negativo. O médico não conseguiu vislumbrar que houvesse lesões de abuso sexual. Porém, as lesões físicas, o médico constatou todas as lesões físicas e em um dos quesitos, que quando a pergunta a respeito da tortura, ele afirmou que as lesões eram provenientes de tortura. Não obstante as lesões serem leves, elas caracterizam tortura. Para a mãe da criança, sobrou a indignação, o medo e o receio de que algo pior possa acontecer, já que o agressor da filha dela, de apenas 2 anos de idade, continua solta, como se nada tivesse feito. Que eu pergunto para a juíza mesmo, se fosse com a filha dela, ela ia não acusar ele de tortura se fosse com a filha dela. Não é maus tratos se foi só uma vez, então não caracteriza maltrato, não caracteriza tortura, a mão da minha filha toda queimada, ela toda machucada. Eu queria saber se isso foi uma brincadeira então dele, se ela acha que isso foi uma brincadeira. Bom, a gente não conseguiu falar com a juíza responsável pelo caso e que acabou tomando essa decisão, mas eu vou falar uma coisa para você, viu? Tem aquela frase clássica, né, de que decisão judicial não se discute, se cumpre, mas tem casos que eu vou contar para você, ficar atravessado aqui na garganta. Porque além do laudo, né, que a polícia científica acabou apresentando que houve tortura, houve agressão, o homem foi preso em flagrante. Porque quando a pessoa some do flagrante, apresenta-se com o advogado 2 dias depois, aí fica aquela coisa, tem toda uma burocracia jurídica, que ele vai responder em liberdade, tem o contraditório, aquela coisa toda. Mas quando é preso em flagrante e tem a confecção de provas da maneira que se fez nesse caso, fica difícil entender uma decisão judicial como essa. Porque essa criança aí, um inocente de 2 anos de idade, ela não sofreu só essa cicatriz física que vai ficar para o resto da vida, mas também um trauma psicológico que vai dar muito trabalho para resolver ao longo da vida dessa pobre inocente.